Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre se vale a pena tributar o pecado. Como assim? É que o tema da nossa aula hoje é um tema de redação que tem a ver com o que você come. Você já ouviu aquela história que para se conhecer uma pessoa é preciso comer um saco de sal com ela? Então, hoje nós vamos falar sobre comida, mas não só do sal. Nós vamos falar dos alimentos ultraprocessados, os efeitos destes sobre a saúde e sobre os projetos do governo em taxar mais esses alimentos. Mas por que este tema, prof? O coronavírus está estampando os jornais e você vem falar de comida. Sim, nós vamos falar de comida. E sabe por quê? O coronavírus, ele é um tema muito óbvio, não é mesmo? E este tema que nós vamos falar hoje é um tema que está no discurso do atual governo e que já apareceu diversas vezes nas questões objetivas dos vestibulares e dos concursos. Isso nos mostra que as bancas gostam do tema e é bem possível que eles resolvam fazer um assunto, deste assunto, um tema de redação. Afinal, tá todo mundo olhando para o coronavírus e esqueceram aí de observar outras coisas que podem nos matar. E aí? Será que aquilo que você está comendo está te matando? Se você quer saber se está tudo certo na sua alimentação ou se está tudo errado, veja esse vídeo até o final. Se você vai fazer uma prova com redação esse ano ou com atualidades, veja esse vídeo até o final e faça uma redação discursiva, argumentativa do tema, usando os argumentos apresentados aqui. Beleza? Então agora, bora estudar, vamos entender aqui um pouco sobre essa temática. Obesidade, diabetes, câncer de pulmão, doenças hepáticas, aquecimento global, congestionamento, qualidade do ar, tudo isso que eu falei são temas que, a um primeiro olhar, passam longe do sistema tributário de um país, mas que tem dominado as discussões no mundo sobre como usar os impostos para reduzir o consumo de produtos que causem danos à saúde e ao meio ambiente, como é o caso dos doces, dos ultraprocessados e por aí vai. Tá? O debate foi iniciado no Brasil pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, ao mencionar o imposto do pecado, é um termo em inglês, tá? Não é um termo inventado pelo Paulo Guedes, tá? O imposto do pecado que poderia incidir sobre bebidas alcoólicas, cigarros, e produtos com alto teor de açúcar e também os ultraprocessados, como refrigerantes, sorvetes, chocolates. E ele falou tudo isso lá numa reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A tributação sobre doces é uma nova discussão global. O Reino Unido foi um dos países que adotou o imposto sobre bebidas com açúcar em 2018, com um amplo apoio da comunidade médica. Então isso não é só coisa de governo, isso também é uma questão da comunidade médica que apoia a ação. O efeito da tributação tem sido avaliado como positivo, mas ainda faltam evidências científicas que mostrem os seus efeitos, o seu efeito para a saúde. Outros países europeus e estados americanos estão também debatendo a adoção dessa taxa. No Senado brasileiro, já tramita um projeto de lei do senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, para aumentar a tributação especificamente de bebidas açucaradas, apontadas por estudos médicos como responsáveis pelo aumento da obesidade e também por doenças dela derivadas. A obesidade gera outras doenças aí, que você vai aprender aqui ao longo do nosso vídeo. De 2007 a 2017, segundo um estudo feito pelo Ministério da Saúde, a taxa de jovens obesos no Brasil saltou de 4,4% para 8,5%. De acordo com os dados de 2018, compilados pelo Ministério, 1 a cada 5 brasileiros é obeso, tá? É um recorde no país. E aí, você tá obeso ou você tá magrinho? Tá aí no shape ali. Bom, pesquisas recentes tornam mais conclusivos apontamentos de cientistas sobre os prejuízos dos alimentos ultraprocessados, que eles causam sim aí problemas na nossa saúde. Porque eles
Elas servem, essas pesquisas, de respaldo, inclusive, para as políticas públicas sugeridas pelo governo e também as ações tributárias para conter o consumo excessivo pela população. Então, esses estudos científicos servem para essas duas coisas. Por isso, a primeira coisa que você precisa entender é entender melhor sobre o assunto, saber melhor o que eu estou falando. Então, olha só, um editorial publicado em maio de 2019 pelo British Medical Journal, uma das publicações científicas mais influentes da área médica, tá? Se você não conhece, trata dos efeitos adversos do consumo de alimentos ultraprocessados para a saúde, com base nos resultados de estudos recentes sobre este tema. Um deles foi realizado na França, que investiga a relação entre a ingestão deste tipo de alimento ultraprocessado e os riscos de doenças cardiovasculares. Outro, feito por pesquisadores espanhóis, trata da associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a mortalidade por qualquer causa. E ainda tem um terceiro estudo, realizado nos Estados Unidos e também publicado em 2019, que provou que o consumo de produtos ultraprocessados também tem efeito direto sobre o peso. Bom, todos esses argumentos aqui, esses estudos, se baseiam no grau de processamento dos alimentos e por isso levam em conta uma classificação desenvolvida por uma equipe do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, chamado NUPENS, que esse grupo pertence lá à USP, né, liderada pelo pesquisador Carlos Augusto Monteiro. Tá? E assim, certo, né? Você vê agora esses dados e você já entendeu do que se trata. Agora, como você faria uma introdução sobre esse tema? Você já entendeu do que eu tô falando e você pode começar assim. Você pode dizer que nas últimas décadas aumentou o volume de itens ultraprocessados na oferta global de alimentos. O consumo desse tipo de alimento também vem aumentando em todo o mundo, inclusive no Brasil, e tem sido apontado como causador de doenças como a obesidade e doenças cardiovasculares. Bom, aqui você já mostrou a sua tese, né? Pronto, tua introdução está pronta, né? Porque você mostrou na sua introdução você colocou, sim, alimentos ultraprocessados causam problemas à saúde. Mas beleza, agora que você já fez a introdução, vamos aprender mais sobre o tema. Você sabe quais são esses alimentos processados que nós consumimos? Porque existe uma escala desses alimentos e eu vou te explicar agora. Nós temos os alimentos in natura e minimamente processados, que é o primeiro que eu vou falar aqui. Esses alimentos in natura ou minimamente processados são retirados da natureza. Eles que, inclusive, não sofrem nenhum tipo de processamento ou se passam em algum tipo leve, como secagem, moagem. Exemplos disso é o arroz, o feijão, as hortaliças, as frutas, os ovos, a carne resfriada ou congelada, o leite pasteurizado, entre outros, né? Tudo isso aí tá dentro desse grupo. Depois nós temos o grupo 2, que coloca ingredientes culinários processados. O que são isso? São substâncias retiradas de alimentos in natura ou da natureza, usados para preparar alimentos do primeiro grupo. Tá? Então, fazem parte desses itens, por exemplo, o óleo, a manteiga, o azeite, o sal, o açúcar, o vinagre, fazem parte desse segundo grupo. No terceiro grupo, nós temos os alimentos processados. Nesse caso, né, nós estamos falando de uma produção industrial que combina alimentos do primeiro e do segundo grupo. É o caso de queijos, de pães, de atum enlatado, de compotas de frutas, por exemplo. Tá listando aí que você tá comendo? E por fim, nós chegamos no quarto grupo, que é o grupo dos alimentos ultraprocessados. Praticamente não tem como base os alimentos dos outros grupos, tá? Os ultraprocessados são formulações industriais de amido, gorduras, proteínas extraídas de alimentos e também os aditivos, como, por exemplo, corante, texturizantes, aromatizantes, né, que os tornam inclusive palatáveis. Então, por exemplo, sorvetes, carnes processadas, chocolates, bebidas gaseificadas, entre outros, são alimentos ultraprocessados. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais ainda, nós vamos aos argumentos. Se lá na introdução você disse que os alimentos ultraprocessados
têm sido apontados como causadores de doenças, você precisa exemplificar e explicar como isso acontece e quais são as consequências da alimentação com ultraprocessados. Então vamos saber um pouquinho mais sobre as doenças para colocar aí no nosso argumento. Então você pode citar na sua redação o ganho de peso, por exemplo. Né? Mas o que dizer sobre ele? Porque você lembra que você precisa ter um argumento sólido, né? Então você pode citar um estudo conduzido pelo National Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que isolou 20 adultos, 10 homens, 10 mulheres saudáveis e com histórico de peso estável. Isso te lembrou algo? Essa pessoa saudável, com peso estável, era você antes da quarentena do coronavírus e agora tudo mudou? Bom, olha só o que o estudo diz. Durante 4 semanas, essas pessoas ficaram internadas no instituto e fizeram todas as refeições ali. Esse tipo de pesquisa, considerado no meio científico como o método mais adequado para demonstrar as relações de causa e efeito, é chamado de estudo clínico randomizado. Se você quiser citar aí, você pode falar, foi feito um estudo clínico randomizado. Bom, nas primeiras 2 semanas, metade do grupo recebeu uma dieta baseada em comida preparada a partir de alimentos in natura. Aqueles, minimamente processados, e a outra metade, refeições formadas por produtos ultraprocessados. E depois houve uma inversão. Olha que interessante essa pesquisa. As dietas continham exatamente a mesma quantidade de calorias e de todos os macronutrientes. O que são macronutrientes? São gordura, proteína, carboidrato, açúcar, sal e fibras, tá? O resultado foi que nas 2 semanas em que a alimentação foi baseada em ultraprocessados, todos os participantes consumiram mais calorias e engordaram, na média aí, 1 quilo. Tá? Já no período em que as refeições eram compostas por alimentos in natura, esses que são minimamente processados, todos perderam peso, também 1 quilo, em média, 1 quilo, aí ao longo dessas 2 semanas. Tá vendo aí o que você terá que fazer para perder os quilos da quarentena, Bom, vocês vão ter que buscar aí os alimentos minimamente processados, porque já tá mostrando aí que diminui o nosso consumo. Outra doença grave, inclusive, é a que mais mata no mundo, são as doenças cardiovasculares. Numa pesquisa francesa feita a partir de um estudo nacional que investiga as relações entre nutrição e saúde, chamado Nutrinet Santé, mais de 105 mil adultos foram observados durante 5 anos. Os resultados apontaram uma elevação das taxas de doenças cardiovasculares, coronarianas e cerebrovascular, e quando se aumentava em 10% o consumo de ultraprocessados na alimentação. Viu? Não é só o amor que atinge o coração, não, já tá? Esses ultraprocessados também atingem nossos corações. Então, o ultraprocessamento ou os ultraprocessados também mexem com o nosso coração, Bom, mas você acha que para por aí? Não. Na realidade, os ultraprocessados apresentam suas garras de mortalidade por todas as causas. Foi feito um estudo na Espanha, que também é parte de um levantamento bem maior, o Seguimiento Universidade de Navarra, tá? Que envolveu quase 20 mil pessoas avaliadas a cada 2 anos, entre 1999 e 2014. Os resultados mostraram que aqueles com um consumo diário mais alto de ultraprocessados possuíam um risco aumentado de 62% de morte para qualquer causa, quando comparado aí a um consumo de menos de 2 porções por dia. Em outubro de 2015, o relatório da Organização Mundial da Saúde classificou as carnes processadas. O que é carne processada, gente? Bacon, salsicha, presunto, tá? Como produtos cancerígenos. Diversos governos já aconselharam os cidadãos a reduzir o consumo de carne, como a Inglaterra já fez, como a China também já fez. Além disso, o consumo de carne, que afirma o relatório espanhol, está relacionado ao aumento de resistência a antibióticos. Sabe-se que as bactérias estão se tornando mais resistentes a antibióticos, enquanto a indústria farmacêutica tem dificuldade de desenvolver medicamentos do tipo. O uso difundido de preventivo de antibióticos em animais acaba aumentando isso, segundo alguns estudos.
Tá? Então, quando os ultraprocessados entram na dieta, eles substituem alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, feijão, cereais, nozes, né, sementes, alimentos que consistentemente associados à proteção contra doenças. Então, quando você come ultraprocessados, você come este em lugar desses mais saudáveis. Tá? Então, o seu perfil nutricional é pior. Os ultraprocessados contêm mais açúcar, mais gordura saturada, gordura trans e, por outro lado, menos fibras, menos vitaminas, menos minerais, que também protegem de doenças crônicas e até contribuem para a saúde mental. Tá? Esses ultraprocessados têm componentes não nutricionais que vêm sendo cada vez mais associados a doenças, como os aditivos que são colocados dentro desses produtos. Há evidências científicas de que corantes, conservantes e texturizantes estão relacionados com danos como o aumento de células cancerígenas, a inflamação da microbiota do intestino delgado, né, o que afeta o metabolismo da glicose, e a mudança do nosso sistema de fome e saciedade. Além de afetarem o controle da saciedade, os ultraprocessados também são hiperpalatáveis. O que significa isso? A grosso modo, significa que eles são muito saborosos. Eu adoro sorvete, por exemplo. Tá? Só que isso estimula a comer mais, além de onipresentes e portáteis, né, o que induz o consumo despercebido, né, que em inglês eles têm uma expressão chamada mindless eating, né, que você não percebe que você está comendo coisa que não é muito legal para o seu corpo, tá? Então, baseado nessas informações, você pode argumentar da seguinte maneira, que de acordo com os especialistas, há evidências crescentes da associação entre o consumo de ultraprocessados a diversos riscos de saúde, como câncer, doenças cardiovasculares, obesidade e resistência a antibióticos. E após essa afirmação, você cita alguns desses estudos que eu acabei de falar no seu argumento. Eu, Carla, citaria o relatório da Organização Mundial da Saúde, que classificou as carnes processadas como bacon, salsicha e presunto como produtos cancerígenos, já afinal de contas, a OMS todo mundo conhece. Tá? Ao citar esses estudos e as doenças causadas, você já tem um argumento para defender a sua tese, mas ainda falta um argumento, né? E o que mais você poderia escrever? Se é um problema de saúde, significa que é um problema de Estado, né? Em que o Estado precisa se empenhar para resolver por meio de políticas públicas. Afinal, no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, esse artigo reconhece a saúde como um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Quando se fala de políticas sociais ou em ações de políticas públicas de saúde, é muito importante descobrir as causas das doenças, exatamente para poder pensar em ações que interfiram na causa correta. Para isso, o seu argumento pode ser embasado na necessidade de identificar, por exemplo, melhor a rotulagem dos alimentos. Isso porque a grande maioria das pessoas que olham os rótulos dos alimentos buscam apenas as informações, hoje, né, sobre calorias, sobre conteúdos de nutrientes nas porções, né? Você, por exemplo, quando vai ao mercado, o que você olha na embalagem? Tá? Entretanto, não basta saber quais são os nutrientes em si, né, ou em que tipo de alimento ele está. Então, isso fortalece muito mais, né, uma rotulagem baseada em alertas que conte para as pessoas que alimento é aquele de onde ele está vindo. E o outro argumento, que na verdade esse argumento é fundamental se porventura sua redação falar sobre o imposto do pecado, é sobre a questão das políticas de taxação de alimentos. Nesse caso, esse argumento é obrigatório na sua redação, tá? Esse argumento envolve uma importante discussão da atualidade, inclusive do atual governo, tá? E aí eu quero te explicar melhor esse argumento. Porque por muito tempo se discutiu taxar, por exemplo, o percentual de gordura saturada ou de açúcar dos alimentos, e isso não era muito bom, porque também poderia afetar os alimentos minimamente processados. Então, precisava do quê? Precisava definir o que era ultraprocessados, né? E teria que defini-los como uma categoria diferente de alimentos, uma categoria que faz mal à saúde, né? E aí, isso sim fortalece a defesa de taxação sobre esse produto e não sobre nutrientes específicos. A exemplo do caso da indústria do tabaco, né, que deixou de poder fazer publicidade do seu produto após a comprovação, no século XX, de danos que o cigarro causa à saúde,
Os estudos recentes também podem impactar a discussão em torno da proibição da publicidade de alimentos ultraprocessados. E podem ainda incidir sobre alimentos institucionais, por exemplo, né? Então, ali por exemplo, na regulação sobre que tipo de alimento pode ou não pode entrar ou ser vendido em escolas. Tudo isso fortalece a legislação do nosso Programa Nacional da Alimentação Escolar, que já inclusive é muito bom, né? Se você não conhece, é legal você dar uma olhadinha lá. A disseminação das informações de que o uso do açúcar em excesso pode ser nocivo à saúde e a cobrança de impostos sobre os produtos industrializados, açucarados como refrigerantes, já tem impacto sobre o consumo global. Em um estudo da Organização Internacional do Açúcar, a OIA, que tem sede em Londres, prevê que o ritmo de crescimento da commodity deve desacelerar da atual média anual de 10 anos, de 1,6% para 1,2% no final dos anos 20, tá? Depois do 2020, chegando em 2030. A preocupação em relação ao tema também chegou aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador mundial de açúcar. No início de 2020, como eu já falei, lá na Suíça, o Paulo Guedes relatou que estava doido para elevar o imposto de produtos industrializados com o ingrediente em sua fórmula, justamente por causa dos impactos sobre a saúde pública. A sua pasta prepara, inclusive, simulações para averiguar quais os resultados possíveis de arrecadação com a tributação de produtos que podem fazer mal à saúde. Conhecidos como a alcunha derivada do inglês, como eu já disse, né, de imposto do pecado, além do adoçante, que também estaria na mira da equipe econômica, itens como cigarros, bebidas alcoólicas, né, que estaria aí no mesmo grupo. A investigação da Organização Internacional do Açúcar mostra que o papel geral do açúcar na saúde humana e a sua associação com a crescente prevalência de doenças não transmissíveis tornam-se um foco principal das políticas públicas de saúde nos últimos anos em todo o planeta, não é só no Brasil. Por vários anos, a Organização Internacional do Açúcar não levou em consideração possíveis impactos da campanha anti-açúcar e a onda de impostos adicionais sobre os alimentos que contêm o açúcar, né, no consumo global, aí devido ao quadro estatístico contraditório. A organização salientou que, no entanto, né, que as estatísticas oficiais de consumo de açúcar em 2017 e 2018 mostram uma clara tendência global de redução ou mesmo de queda da demanda, tanto em termos totais quanto per capita, em vários mercados essenciais. Na Europa, a guerra contra o açúcar já dura há alguns anos e 9 países passaram a cobrar impostos sobre refrigerantes, por exemplo. A média é de 0,064 centavos de euros por latinha da bebida, de euros não, de euros, né, por latinha de bebidas, com a taxa mais alta que vem lá na Noruega. Na sequência vem o Reino Unido, depois a Finlândia. O debate, no entanto, permanece porque não há evidências ainda de que o valor a mais dos tributos tenha realmente impacto sobre a decisão do consumidor. Em 2012, a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que pela primeira vez na história, as doenças crônicas não transmissíveis representam um ônus maior para a saúde pública do que as doenças infecciosas. Olha aí, né? Então, esses males já são responsáveis pela morte de 35 milhões de pessoas por ano, segundo as Nações Unidas. 80% em países pobres ou em desenvolvimento, onde refrigerantes são muitas vezes mais baratos do que a água potável ou até mais barato do que o leite. Em geral, o álcool e o cigarro são regulados pelos governos como forma de proteger a saúde da população, mas não há controle sobre a alimentação, e isso você também pode usar aí na sua redação. Aqui no Brasil, o Guedes explicou que também há uma discussão dentro do seu ministério, já que o aumento das taxas sobre os itens açucarados podem afetar diretamente a população de renda mais baixa, que usa esses produtos como forma de energia. A intenção, como deixou claro o ministro, é de haver um programa de substituição tributária. Então, o Guedes garantiu que não é para arrecadar nem mais nem menos, tá? Então, mas em resumo, tá? O tributo sugerido por Guedes passaria a ser cobrado apenas sobre produtos com externalidades negativas, ou seja, que tenham um impacto negativo sobre a sociedade e que possam gerar custos futuros para o Estado.
A fala do ministro gerou protestos em razão do temor sobre um novo aumento da carga tributária brasileira, que já está acima de 30% do produto interno bruto, nosso PIB, mas vai aí ao encontro da tendência mundial de taxar produtos nocivos à saúde. O que você pensa sobre isso? A despeito da declaração do seu subordinado, o presidente Jair Bolsonaro protestou. Ele disse: Paulo Guedes, desculpa, você é o ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto para a cerveja não, disse ele, rebatendo então o economista. A cerveja, já que ele falou sobre ela, tem baixa taxação no Brasil, é 5% de imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, mais em média. Mas se o presidente resolver tomar cachaça, por exemplo, ele vai pagar cerca de 30% de imposto. No Brasil, as alíquotas das bebidas alcoólicas giram em torno de 5% a 30%, com taxação mais alta para os destilados, né, com um teor alcoólico maior. O Brasil já taxa fortemente os cigarros, em média 62% do preço do cigarro brasileiro são de impostos, né, acima da média mundial de 50% e da América Latina, que é de 45%, de acordo com um estudo recente realizado pela Universidade Federal do Pernambuco. Tá? O professor que comanda esse programa, juntamente com o economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é o Rodrigo Orair, vem acompanhando essa discussão entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né, que é o grupo composto de economias desenvolvidas, na qual o Brasil deseja ingressar aí, tá? Então, tradicionalmente, esses impostos seletivos, como nós chamamos, são muito focados nos cigarros e nas bebidas alcoólicas, mas, recentemente, tem havido um interesse em bebidas não alcoólicas com alto teor de açúcar ou sódio, o sal, que eu falei lá no comecinho da nossa aula, tá? Então, esse imposto não tem a função princípio arrecadatória. O objetivo é desestimular o consumo, né, uma finalidade extrafiscal, e o que se quer é coibir o consumo e usar o recurso para fazer campanha de prevenção contra o uso do bem. Tá? Segundo o relatório da organização, em 2016, 16 países aumentaram as alíquotas sobre o tabaco, bebidas alcoólicas, e 11 países, em 2017, tomaram o mesmo caminho. Somente o Reino Unido congelou impostos sobre cerveja, cidra e uísque em 2016. O México adotou o imposto entre 2014 e 2016. E no Brasil, a taxação é defendida pela classe médica, porque além de doenças cardíacas e câncer, estão associados ao álcool também os traumas causados por acidentes de trânsito e episódios de agressão relacionados à embriaguez. Num estudo publicado em 2019 pela epidemiologista Katharine Case, da Universidade de Columbia, em Nova York, cruzou dados de taxação de bebidas com levantamento sobre violência doméstica. E a pesquisadora conseguiu detectar uma relação que considerou modesta. Nas estimativas de redução no consumo de álcool, indicam que um aumento de 10% no preço é associado a uma redução de 20% em episódios de consumo excessivo e diminui a violência ligada ao álcool em 30%. Para produtos com alto teor de açúcar, mais países aplicam a alíquota maior. De 2016 a 2018, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Espanha e Estônia resolveram taxar mais conforme aumenta a quantidade de açúcar, excetuando aí sucos prontos e os naturais. Mas a dificuldade maior está exatamente em taxar produtos em que não é possível determinar a quantidade exata da substância, como em sorvetes e chocolates. Algumas iniciativas são mais exitosas, né, quanto ao teor do açúcar, né, que é muito mais preciso. Então, outras são muito mais complexas, como o sorvete, o café, o chocolate, né, alguns países, inclusive, voltaram atrás. O Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor defende o uso do imposto, inclusive para alimentos ultraprocessados. Então, nós temos aí, se você quiser aí citar também aqui a questão, né, que, por exemplo, que a maioria dos refrigerantes tem isenção fiscal por ser produzido na Zona Franca de Manaus, e ele fala que não deveria ser assim. Então, quando o ministro Paulo Guedes fala sobre isso, ele não está inovando, ele não está inventando, isso já acontece em outros países.
Tá? Então, há diretrizes muito claras da OCDE para os países membros. A má alimentação com alto teor de sódio e açúcar gera impacto nos índices de desenvolvimento econômico, na produtividade do mercado de trabalho e nos gastos com a saúde pública. Então, não há aí o menor sentido em incentivar o consumo desse tipo de produto. Então, os produtores de refrigerantes da Zona Franca não pagam o IPI, mas têm o direito de crédito tributário de alíquotas cobrados no restante do país. Então, até 2018, essa alíquota era de 20%, ela foi reduzida ao longo do governo Temer, ali, e foi variando agora também no governo do Bolsonaro. Se o desejo do ministro Paulo Guedes prevalecer na reforma tributária, os descontos tributários recebidos pelos fabricantes deverão cair ainda mais. Tá? Na comunidade médica também há um alinhamento em torno da ideia de sobretaxar as bebidas açucaradas. Os especialistas enxergam na proposta aventada por Guedes uma possibilidade de avançar em políticas de prevenção mais eficazes, já que tocam no poder de compra da população. No caso específico do açúcar, há um pleito antigo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para se criarem propostas que reduzam o percentual de ingredientes na produção de alimentos. A entidade considera alto o consumo de substância, que é um problema de saúde pública, mas que ainda existem estudos insuficientes para comprovar tal afirmação. Como a obesidade e a diabetes, que podem ter origem no consumo de açúcar, são problemas que se manifestam em longo prazo, o impacto das políticas para frear as bebidas doces, como os refrigerantes, é menos perceptível do que daquelas que são para combater, por exemplo, o tabagismo e o alcoolismo. A obesidade e o diabetes são duas epidemias mundiais e por mais que a gente fale em tratamento para elas, nós só vamos ver um impacto significativo nessas epidemias com uma intervenção ampla num número significativo de pessoas. Tá? Então, se você defender a ideia de que sim, que vale tributar o pecado em sua redação, você pode argumentar que se os políticos quiserem cobrir o custo verdadeiro das epidemias humanas como obesidade, diabetes e câncer, uma mudança de subsídios para a taxação na indústria de alimentos é inevitável. Né? Então, agora, feito o seu desenvolvimento, chegou a hora de você concluir. Tá? Então, lembre-se que esse é um dos momentos mais importantes, por ser o momento de finalizar o que foi desenvolvido no conteúdo e reforçar a ideia principal. Então, como os ultraprocessados prejudicam a saúde, então você defendeu isso, tem que falar da taxação, então você também pode escrever que, em suma, o dano dos ultraprocessados à saúde é complexo, formado de múltiplas discussões, uma vez que estudos comprovam que o coração e o cérebro ficam em perigo quando biscoitos, salgadinhos e refrigerantes entram na rotina. Os produtos altamente processados e cheios de ingredientes impronunciáveis estão longe de serem boas escolhas. Para reduzir o consumo desses alimentos, recentemente o governo brasileiro trabalhou a ideia de elevar impostos para bebidas, cigarros e açúcar. Destarte, o imposto do pecado, como ficou conhecido, deve ser implantado em conjunto com a sociedade para que a mesma aceite mudanças de hábitos comportamentais e de consumo para que a saúde seja preservada. E aí, gostou? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e agora você tem uma tarefa: dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e fazer uma dissertação sobre esse tema. Um grande beijo e te espero na próxima!